tarde novamente. Seguindo com as nossas aulas do terceiro ano, vamos para a Revolução Russa, né? Com essa aula eu vou consultar esse livro aqui, mas é o mesmo conteúdo que vocês têm no livro de vocês. Vocês vão me ver de vez em quando olhando, até para pegar a questão das nomenclaturas e das datas, né? Que às vezes a gente pode se confundir, que é uma sequência de dados. Deixa eu só ajeitar meu vento aqui para evitar o barulho na nossa aula. Problema do vento resolvido, vamos para a aula. Bom, falei há algumas aulas atrás sobre a questão da Revolução Industrial, inclusive tem uma videoaula, né? A gente não tratou isso em live, tratamos em videoaula. E recomendo vocês recorrerem às videoaulas sobre a Revolução Industrial, não, desculpa, a Primeira Guerra Mundial, confundindo aqui com o pessoal do segundo ano, que eu vou abordar a Revolução Industrial muito em breve. Então, Primeira Guerra Mundial. Lá nós vimos que a Tríplice Entente era formada pela Rússia, pela Inglaterra, pela França. A Rússia era um regime, em comparação aos demais países da Europa, atrasado economicamente, né? A Rússia era ainda uma espécie de feudalismo, já havia uma indústria, mas uma concentração muito grande de terras nas mãos de uma aristocracia local. Era uma monarquia ainda, né? Era o czar Nicolau II que governava a Rússia, né? E extremamente autoritário, né? Por exemplo, houve manifestações de grupos populares que eram recebidos com a polícia, recebido na bala, literalmente, né? Uma insatisfação popular. E com a guerra, essa insatisfação popular cresceu, né? Com a guerra que estou me referindo à Primeira Guerra Mundial, já que o esforço produtivo do Estado voltou-se todo para a demanda da guerra e acabou deixando a população russa em uma condição ainda mais, em uma penúria ainda maior, né? Isso fez crescer ou fez ganhar popularidade a participação, ganhar aceitação popular, o discurso de dois grupos políticos, né, os bolcheviques e os mencheviques. O partido, só para pegar aqui o nome, o Congresso da Fundação do Partido Social Democrata, Operário Social Democrata Russo, em 1902. Quase não sai, né? Congresso da Formação do Partido Social Democrata Russo, de 1902. Teve a formação de dois partidos na Rússia, os chamados bolcheviques e os chamados mencheviques. Os bolcheviques tinham uma proposta de implantar o socialismo a partir do que pregava o Lenin, né? O nome do Lenin completo é Vladimir Ilyich Ulyanov, né? Conhecido como Lenin, né? Russo. Acreditava-se que por si só o povo não tinha condições de chegar ao socialismo, que era necessário ter uma vanguarda revolucionária, diga-se intelectuais, né? que conduziriam esse povo ao socialismo. Essa vanguarda revolucionária, né? Nessa ideia de que o povo precisaria ser tutorado, né? Ter um tutor para chegar ao que ele precisava, que seria o socialismo, vai marcar de uma ponta a outra o socialismo soviético, né? Então, o Lenin já levanta essa ideia já na formação do socialismo soviético, que vai ser uma variante do socialismo. Vocês dão uma olhadazinha no vídeo que eu fiz aí, esquerda, direita, socialismo e liberalismo, né? Que a gente discute bastante sobre o que é o socialismo marxista e o conceito de socialismo de uma forma geral, né? Então, tem essa formação desses dois grupos políticos que vão se opor fortemente ao governo do czar Nicolau II, vão pregar uma abertura democrática. Então, o Lenin tinha essa visão socialista, né, de que era necessário
uma vanguarda para conduzir o trabalhador ao socialismo, enquanto os chamados mencheviques, né, esse aí é os bolcheviques quer dizer maioria, os mencheviques, nesse mesmo congresso que eu citei, defendiam que a Rússia, por ser uma região predominantemente rural, só conseguiria atingir o socialismo se passasse primeiro pelo capitalismo, ou seja, a Rússia precisaria antes se tornar uma democracia burguesa, com eleições, aí só posteriormente é que poderia chegar ao socialismo. Lembrando que essa definição dessa necessidade da Rússia se tornar uma democracia burguesa, né, para só posteriormente chegar ao socialismo, ela se referenda no Marx, no socialismo marxista. O que o marxismo diz? Né, como eu já falei, o marxismo ele tenta dar uma previsibilidade histórica. Ele vai dizer que a história da humanidade é de luta de classes e que as várias transformações na humanidade foram provocadas por esse conflito de interesses entre opressores e oprimidos, né? Aí tem o escravismo, tem o modo de produção asiático, onde o governante é o senhor de tudo, o escravismo, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, e necessariamente viria o modo de produção socialista, né? O comunismo. Implantar-se-ia o comunismo, né? Como algo que aconteceria inevitavelmente. Então, Marx dá essa previsão. Então, necessariamente, para se implantar o comunismo, teria que passar primeiro pelo capitalismo. A sociedade tinha que se industrializar, a burguesia tinha que chegar ao poder para criar as contradições que iriam derrubar a burguesia e o proletariado assumir. Era isso que defendia os mencheviques. Então, a gente tinha duas visões. A visão bolchevique, que defendia que a Rússia rural, camponesa, aristocrata, quase feudal ainda, pularia essa parte do capitalismo, iria direto para o socialismo, enquanto a visão menchevique seguia essa tradição mais próxima do marxismo e dizia que a Rússia só poderia chegar a um socialismo passando antes por uma revolução burguesa, uma implantação de uma democracia burguesa, de uma sociedade de mercado, que só depois chegaria ao socialismo. Então, somando-se essa discussão teórica com a insatisfação popular, né, o regime czarista entrou em crise e que se aprofundou em decorrência da Primeira Guerra Mundial, né? Então, os bolcheviques chegaram ao poder em 1917, desculpe, né, a partir da Revolução de fevereiro de 1917, de 23 de fevereiro de 1917, né, conhecido como Revolução de Fevereiro, e criou-se um governo menchevique, né, o chamado lá minoria. Foi uma revolução ao que os mencheviques assumiram a liderança do grupo político. Eles não abandonaram a Primeira Guerra Mundial, fizeram um projeto para elaborar uma constituição dentro desses moldes capitalista, liberal, né, que eu discuto no vídeo anterior. Vocês precisam ver o vídeo anterior, senão não vão compreender muito do que eu vou falar aqui. E ao não sair da Primeira Guerra Mundial, foi visto como uma espécie de traição pela população, né? Havia um conselho, os sovietes, né, que era formado basicamente por trabalhadores, por militares, por camponeses, né, que vai ser a base dos bolcheviques, que vão passar a questionar o posicionamento dos mencheviques, né? Mas os mencheviques caem por si só, né? Os bolcheviques praticamente não vão fazer grandes ações que culminam na derrubada dos mencheviques, não. Os bolcheviques praticamente recebem o poder, né? Cai por si só. No finalzinho, em maio de 1917, assume o poder o Alexandre Kerensky, acho que a pronúncia não sei se está correta, mas, né, acredito que seja aproximadamente isto, e que permanece ainda com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Novamente, essas contradições levam ao crescimento da insatisfação popular, já que os recursos destinados para a Primeira Guerra Mundial eram vistos como
um luxo que a Rússia não podia ter, já que a crise de fome lá era generalizada. A gente encontra relatos de canibalismo, por exemplo, na sociedade russa, devido à fome, né, devido à crise alimentar, aprofundada ainda mais com a Primeira Guerra Mundial. E houve a Revolução dos Bolcheviques, 6 e 7 de novembro, em que os bolcheviques assumem o poder com esses comitês, esses conselhos formados pelos soviéticos. Os sovietes, né? Soviéticos não, sovietes, né? Basicamente, os sovietes, vou pegar aqui os termos aqui, vou ler, viu, gente? Para a definição de sovietes, do livro aqui, não está no livro de vocês, neste livro aqui. Segundo seus estatutos, o Partido Comunista Bolchevique Russo elegia os delegados a congresso periódicos, que por sua vez elegiam o Comitê Central, que era sua liderança geral. A partir dessas determinações, porém, o poder desviou-se logo para um grupo interno cada vez menor, Políburo, acho que é Políburo, né? Ali, os principais líderes, Lenin, Trotsky e Stalin, determinavam as políticas a serem adotadas, distribuindo as tarefas e nomeavam os principais funcionários. O partido dominava todos os órgãos públicos e seus principais líderes ocupavam as posições importantes do governo. Ou seja, algo que era extremamente popular, né, os sovietes, que eram formados por conselhos, aos poucos, quando a Revolução Russa, os bolcheviques assumem o poder na Revolução Russa, esse poder foi se concentrando cada vez mais em indivíduos, né, até que ficou uma pessoa. Primeiro o Lenin concentrando o poder, posteriormente o Stalin, que inclusive passou a caçar antigos aliados como Trotsky, né? Então há um afunilamento do poder. Em termos sociais, também lendo aqui, depois a gente discute, né? Os bolcheviques estatizaram, redistribuíram, enfatizavam a redistribuição de recursos, desculpe aí pela gagueira, recursos como habitação, alimentos e roupas, tomando-os dos ricos e dando aos pobres. Eles não se opunham a toda forma de propriedade privada, permitiam os artigos de uso pessoal, desde que estivessem de acordo com os padrões populares, mas, ao nacionalizar as indústrias, as finanças, proibiam a propriedade privada produtora de rendimentos, como o desaparecimento das empresas privadas. O Estado tornou-se aos poucos o único empreendedor, ganhando dessa forma um poder sem precedentes sobre o indivíduo. Então, o Estado foi se tornando extremamente gigantesco na Rússia, né? Já que essa defesa de que o indivíduo não poderia acumular riquezas, de que o indivíduo não poderia ter propriedades, as empresas tinham que ser estatais, as terras eram estatais, os camponeses que produziam para o Estado, eles tinham que ficar só com a parte do que produziam, não com todo o resultado da sua produção. Foi ganhando corpo na sociedade soviética, né? A Revolução Russa a Rússia incorporou outros aliados e virou União Soviética, né? Então há um processo de planificação da economia, onde o Estado assume a função de empreendedor, único empreendedor. Aos poucos vai se tornar. Teve uma breve fase, a gente vai discutir só ela lá, que a Rússia abriu a possibilidade abriu para a iniciativa privada, né, em um determinado momento, mas posteriormente o Estado assumiu a única função de empreendedor, né, e a economia ficou planificada, né. Essa fase que eu falei é a NEP, 1921. Né? NEP é Nova Política Econômica. Basicamente, a NEP permitia que, por exemplo, um camponês, um trabalhador do campo, as terras passaram a ser do Estado, do governo soviético.
No entanto, o camponês, depois de produzir, de dado uma parte da sua produção para o governo, a outra parte que sobrava ele poderia vender para um comerciante, e esse comerciante poderia vender para o mercado, sistema de mercado, né? As pessoas poderiam abrir empresas, por exemplo, já essa primeira proposta lá de planificação radical da economia não deu certo, então criou-se a NEP, né? Esse novo projeto para desenvolver a economia russa, aceitando, tolerando uma certa iniciativa privada, né? Comércio, da atividade agrícola, da atividade industrial, né? Como eu falei, cada vez mais a Rússia foi se concentrando nas mãos, afunilando o governo, se concentrando na mão de um indivíduo, né? O Lenin se tornou esse primeiro indivíduo, com a sua morte logo no início, nessa fase. Assume o Stalin. O Stalin adota a posição ditatorial, né? Torna-se um ditador na Rússia. Persegue, inclusive, antigos aliados dos comitês, né? Dos membros do partido. Eu citei agora há pouco o caso do Trotsky, né? Que é obrigado a fugir da Rússia, devido à tentativa de... Ele manda assassinos atrás do Trotsky, depois ele é assassinado, né? Devido a essa ação aí do Lenin. E concentra-se o poder. Adota, apesar do discurso socialista, de adotar o socialismo, é um socialismo muito peculiar, né? O que tem de peculiar no socialismo russo? Soviético, na verdade. Essa ideia do que o socialismo seria uma evolução natural, primeiro passaria por um capitalismo burguês, só depois tornaria socialista. Essa fase não existiu na Rússia. Essa ideia de que um governo socialista seria um governo regido por uma maioria, né, não concentrado nas mãos de uma pessoa, não é um indivíduo que governa, mas é toda uma classe, no caso o proletariado que governa, onde esses indivíduos seriam o governo. Isso não existiu na Rússia, né? Concentrou-se só nessa ideia de planificação da economia, que está no pensamento socialista, mas, no entanto, uma planificação da economia imposta. Acabou que quem se colocava contra o regime russo, em um determinado momento, era considerado contra o povo. Lembra lá que eu falei do Lenin, comecinho dessa live, né, desse vídeo, desculpe, de que o Lenin defendia a ideia de que o povo nunca chegaria sozinho ao poder, precisaria de uma vanguarda revolucionária para conduzi-lo ao poder. Pois bem, essa ideia de tutorar o povo, de ser um tutor desse trabalhador para fazer com que ele chegue ao poder, continua no governo do Stalin, né? Tanto que quem se colocava contra o governo do Stalin, ele dizia, não, o governo é o governo do povo. Se você está contra o governo, então você é contra o povo. Como ninguém pode ser contra o povo, então você vai ser condenado à morte ou à prisão perpétua, né? E ficava lá, ou torturado, né? Perseguição aos opositores em nome do povo. Então, isso, né, da Revolução Russa vai se distanciando cada vez mais do que defendia lá o discurso marxista sobre o que seria uma sociedade socialista ou comunista. Seria uma sociedade sem classe, seria uma sociedade onde a maioria governa, onde não existia um indivíduo. Não tem nada mais contrário ao discurso do Marx do que um indivíduo assumir o poder e determinar o que as outras pessoas têm que fazer através da violência, através da força. Ele dizia assim, né, que essa maioria só chegaria ao poder através da violência, mas o governo seria um governo coletivo, um governo de todos, né, ou pelo menos da maioria, né, já que não dá para a gente pensar em unidade. Então, essas contradições aí do pensamento russo. Só uma questão referente aos acordos da União Soviética em relação à saída da Primeira Guerra Mundial. Quando os bolcheviques assumiram o poder em 1917, né, até chegou lá os comitês que levaram ao poder, o comitê lá que era o Lenin, o Trotsky e o Stalin,
esse comitê tratou de fazer um acordo com a Alemanha. É o Tratado Brest-Litovsk, né? Nesse tratado, a Rússia entregava para a Alemanha a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Finlândia, a Polônia e a Ucrânia, né? Para poder sair da guerra, assinavam um tratado lá, um tratado de rendição, né? Para a Alemanha aceitar essa rendição sem maiores prejuízos, a Rússia passou esses países aí para o domínio alemão. Bom, é isso. A gente discute mais sobre esses conteúdos até o final do ano. Estudem o conteúdo do livro de vocês, que a gente vai cobrar isso em alguma forma de avaliação, né? Provavelmente eu vou passar umas questões para vocês e cobrar que vocês respondam e me enviem lá pelo WhatsApp. Respondo, bate uma foto e me envia. Abração.